O mundo em que vivemos é construído sob a pressão constante das opiniões alheias. Desde cedo aprendemos a nos moldar, a ajustar nossos comportamentos, a esconder pensamentos para sermos aceitos. Crescemos com a sensação de que o olhar do outro define nossa realidade, que cada gesto e cada escolha precisam ser validados externamente. Mas Immanuel Kant, um dos maiores pensadores da história, nos alerta. Viver sob o jugo das opiniões alheias é abdicar de nossa própria razão e liberdade. Ele nos desafia a despertar para a autonomia intelectual, a questionar não apenas o mundo à nossa volta, mas também as crenças que aceitamos sem reflexão. Kant nos lembra que pensar por si mesmo exige coragem. É um ato de rebeldia silenciosa, uma insurgência contra a conformidade imposta pela sociedade. Quantas vezes seguimos normas, aceitamos rótulos ou reproduzimos ideias prontas simplesmente porque todo mundo acredita? Quantas vezes silenciamos a voz interior para não desagradar, para não sermos julgados ou excluídos? Essa submissão às opiniões externas não é apenas um vício social. É uma prisão psicológica que nos impede de explorar o potencial pleno de nossa mente. A filosofia kantiana nos ensina que a razão é o instrumento mais poderoso que possuímos. Pensar por si mesmo não significa ignorar o mundo, significa filtrá-lo através da nossa própria análise crítica, questionando tudo que nos é apresentado, mesmo aquilo que parece inquestionável. Kant nos provoca a refletir sobre nossas crenças e valores, a não aceitar nada simplesmente porque é popular ou tradicional. Ele nos convida a assumir a responsabilidade pelo nosso pensamento e, consequentemente, pela nossa vida. Cada opinião alheia que aceitamos sem exame é uma decisão que tomamos de abrir mão da nossa própria liberdade. Viver sob a influência constante da aprovação externa corrói a autenticidade. Outros, esse desconforto é, na verdade, um chamado da própria razão, um aviso de que você está sendo preso por opiniões que não pertencem a você. Kant nos lembra que o verdadeiro crescimento acontece quando ousamos questionar, quando nos permitimos a independência intelectual e emocional, mesmo que isso signifique enfrentar resistência, críticas ou incompreensão. A sociedade, muitas vezes, prefere indivíduos conformados, que repetem padrões sem questionamento. Mas a história nos mostra que os maiores avanços da humanidade vieram daqueles que ousaram pensar diferente. Kant nos inspira a nos afastar do conformismo e a trilhar o caminho da reflexão própria, a valorizar a autonomia do pensamento acima da aceitação social. Cada escolha consciente de pensar por si mesmo é uma vitória sobre a escravidão das opiniões. Agora pare um instante e reflita. Quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Quantas foram moldadas pelo que esperavam de você? É nesse espaço entre o que a sociedade exige e o que sua razão determina que reside o poder da liberdade intelectual. Não seja refém de padrões alheios. A autenticidade não é negociável. Ela se conquista ao questionar, ao ousar discordar e, principalmente, ao assumir a responsabilidade por seu próprio pensamento. Se este insight ressoa com você, deixe nos comentários a primeira crença que você vai desafiar em si mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando como Kant e outros grandes pensadores nos ensinam a viver com autonomia e coragem. Assumir o próprio pensamento é também assumir o próprio destino. Quando deixamos que as opiniões alheias ditem nossos passos, nos tornamos espectadores da própria vida. Kant nos ensina que a verdadeira liberdade não é apenas escolher o que queremos fazer, mas escolher com base em nossa razão, em nossa convicção mais profunda e não na aprovação de terceiros. É um convite a romper com a passividade mental e a entrar no terreno fértil da reflexão consciente. O ato de pensamento próprio é um ato de coragem, pois significa enfrentar o medo do julgamento, a rejeição e, muitas vezes, a solidão. É fácil confundir conformidade com segurança. Aceitar a opinião de todos, repetir o que a maioria diz, aderir ao que está na moda, tudo isso dá a sensação de pertencimento. Mas Kant nos lembra que segurança sem razão é uma ilusão. Uma mente que não questiona é uma mente presa, mesmo que viva cercada de aplausos e aceitação.
A autenticidade exige risco, e o risco começa no interior de cada um, no instante em que você decide ouvir sua própria voz em vez da cacofonia externa. Para pensar por si mesmo, é necessário reconhecer as armadilhas do conformismo. A sociedade cria padrões, moldes e expectativas que nos condicionam desde a infância. Crescemos aprendendo a valorizar reconhecimento, likes, elogios, status. Tudo isso forma correntes invisíveis que nos afastam da reflexão independente. Kant nos ensina que romper essas correntes não é apenas um ato intelectual, é um ato moral. É o exercício da liberdade que nos torna seres humanos plenos, capazes de discernir certo e errado por nossa própria razão e não pelo eco da opinião coletiva. O caminho não é simples. Questionar crenças enraizadas, confrontar tradições familiares, desafiar autoridades e desconstruir ideias que considerávamos incontestáveis exige força e persistência. Kant não oferece atalhos. Ele oferece clareza e princípio. Ele nos lembra que a emancipação intelectual é um processo contínuo, que exige disciplina mental, coragem para admitir ignorância quando necessário e humildade para aprender e evoluir. Cada pensamento que nos pertence é uma conquista silenciosa, um passo firme rumo à liberdade. Pense nas escolhas que você faz diariamente. Você as faz porque acredita nelas ou porque teme o julgamento dos outros? Kant nos força a confrontar essa questão com honestidade brutal. A resposta determina se você vive como um ser autônomo ou como um refém das opiniões externas. Libertar-se desse jugo não é apenas um ato filosófico, é uma revolução interior que afeta todas as áreas da vida. Relações, carreira, decisões financeiras, espiritualidade. A cada dia que você decide pensar por si mesmo, você ensina aos outros que a independência intelectual é possível. Você mostra que não precisa seguir o fluxo para ser aceito, que não é escravo de likes, opiniões ou expectativas. Kant nos desafia a ser luz na escuridão da conformidade, a construir uma vida guiada por razão e convicção, não por aplausos ou medo de crítica. Agora, reflita. Qual é a primeira opinião que você vai ousar questionar? Qual pensamento interno você vai finalmente honrar como verdade seu? Compartilhe nos comentários e inspire outros a se libertarem também. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e continue essa jornada de autonomia e coragem, aprendendo com Kant e outros mestres do pensamento a conquistar a liberdade que começa dentro da mente.